sexto ano, na nossa aula de revisão, vamos entender aí um pouquinho os aspectos que estudamos no terceiro bimestre que poderão cair na nossa prova. Bom, iremos analisar um pouco dos dois últimos capítulos do livro do terceiro bimestre, onde nós vimos a trajetória do islamismo, surgimento como religião monoteísta criada, no século VII, e alguns contextos e características dessa religião, e o último capítulo que abordou a transição da Antiguidade para a Idade Média, ok? Então vamos começar. Islamismo, então, é uma religião monoteísta, tá? Que tem em Alá um único Deus, tem todos aqueles preceitos que nós vimos em sala de aula, surgiu no século VII, e hoje tem uma grande quantidade de seguidores. Em relação a essa filosofia religiosa, nós temos alguns aspectos importantes. Por exemplo, da mesma forma que para o cristianismo o livro principal é a Bíblia, para os muçulmanos, na doutrina do islamismo, o principal livro é o Alcorão, que contém ali uma série de ensinamentos do profeta. Outro detalhe importante, o início do calendário muçulmano é marcado pela fuga de Muhammad, de Meca para Medina, juntamente com seus seguidores. E quando ele retorna, tem todo o processo aí de consolidação que vai gerar o Império Muçulmano. Isso é aí o nosso capítulo 11. Em relação ao capítulo 12, nós temos que a transição da Idade Antiga para a Idade Média foi um processo lento, gradual. Estudamos lá a queda do Império Romano. Um dos fatores que propiciaram todos os conflitos, os problemas que tiveram no Império Romano, foi justamente a invasão dos povos bárbaros. Lembram dos povos bárbaros? Pois é, os romanos chamavam os povos germânicos de bárbaros. Isso porque eles não falavam a mesma língua, o latim, que os romanos, e não tinham a mesma cultura. Por serem povos diferentes, eram bárbaros e pronto. Então, era uma forma pejorativa que os romanos utilizavam para poder mencionar esses povos, ok? E todo aquele território da Germânia fazia fronteira com o Império Romano a partir de dois rios, o rio Reno e o rio Danúbio. Exemplos de povos bárbaros que invadiram o Império Romano e formaram, inclusive, reinos, posteriormente, alguns deles. Temos os francos, visigodos, ostrogodos, suevos, entre outros. Estudem para a prova e boa sorte!